tarde para todas as pessoas, para a nossa roda de conversa da Frente Stamira de CAPES. Hoje, com o tema, o primeiro encontro nacional de mulheres cuidadoras na atenção psicossocial, nossa roda de número 216. Para quem está vindo pela primeira vez, a Frente Stamira de CAPES é um projeto de extensão coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado, que é o coordenador do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, o NUPSAM, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Eu sou o Leandro Pacheco e sou psicólogo e trabalho lá no Núcleo de Pesquisa. A gente tem realizado essas rodas semanalmente, toda terça-feira às 17 horas, e a gente escolheu podermos falar desse tema do primeiro encontro, porque o projeto de extensão Mulheres Cuidadoras na Atenção Psicossocial, coordenado pela professora Daniela Costa, tem uma parceria importante com o nosso projeto de extensão e vai realizar um encontro grande no início de dezembro, que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho desse tema e nos preparar para esse debate. Então, para a gente poder iniciar essa roda, eu passo para o professor Pedro Gabriel. Passo para o professor Pedro Gabriel. Então, só para fazer minha saudação a todas as pessoas e a toda a equipe do projeto de Mulheres Cuidadoras, estamos nos preparando aí para o Encontro Nacional, que será no dia 13 de dezembro, né? 13 de dezembro, aqui no IPUB, como um projeto de extensão. É importante salientar que o IPUB está ampliando os seus projetos de extensão e que esse das Mulheres Cuidadoras tem sido um dos mais importantes, que tem circulado por vários lugares, né? Tem ido em várias cidades brasileiras, participou agora da Braskem, participou da Conferência Nacional, participou de um encontro em Brasília, está circulando pelo mundo. Então, bem-vindos a todos, ótima roda de conversa para nós todos. Obrigado, professor Pedro. Então, para a gente iniciar, vou passar a palavra para a professora Daniela Costa. Boa tarde a todas as pessoas aqui. Obrigada, Leandro, Alden, professor Pedro Gabriel, por essa introdução, pelo convite e principalmente pela oportunidade de celebrar o nosso primeiro encontro nacional do projeto Mulheres Cuidadoras, que, na verdade, vai ser um grande encontro para o coletivo de mulheres cuidadoras que passou, né, a se encontrar e se formou a partir das ações do projeto de extensão. Então, eu gostaria de, para começar a conversar um pouco com vocês sobre o evento, poder contar a história desse evento, né? Poder introduzir, situando a todas e todos que estão aqui, um pouquinho sobre o nosso projeto de extensão, sobre as ações que esse projeto vem desenvolvendo desde a pandemia e, em especial, né, também poder falar com quem representa esse coletivo diretamente aqui, com pessoas que foram convidadas para essa roda de conversa. Então, eu conversei com o Leandro e com o Alden a respeito do convite, assim, desse encontro, dessa roda, poder celebrar o encontro e poder trazer um pouquinho, um pedacinho, né, um spoilerzinho do que pode ser a nossa celebração e o nosso encontro no dia 13 de dezembro. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação. Como disse o professor Pedro, o coletivo tem participado de alguns eventos, né? Ele tem sido convidado para falar da sua experiência com a pauta de mulheres familiares cuidadoras da atenção psicossocial, e a gente teve a oportunidade de apresentar em alguns espaços um pedacinho desse projeto. E por que não fazer isso aqui também na roda da Frente Stamira, né? Inclusive com outras participantes do coletivo que não puderam acompanhar essa apresentação. Então, eu vou dedicar a apresentação à roda, às mulheres do coletivo, e depois vou passar a palavra a algumas que a gente convidou para, de fato, finalizar esse convite para o Encontro Nacional e essa apresentação. Então, eu vou exibir rapidamente aqui algumas informações. Eu não sei se vocês já conseguem acompanhar o slide.
É porque eu não estou... Então, tá bom. Bom, deixa eu voltar. O projeto de extensão e pesquisa Mulheres Cuidadoras na Atenção Psicossocial, ele é um projeto do NUPSAM, que é o Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental do IPUB, da UFRJ, e ele nasce já como um desdobramento da experiência que o NUPSAM acumula com o trabalho com familiares da rede de atenção psicossocial. Então, antes de nós começarmos esse trabalho voltado para mulheres, o professor Pedro Gabriel coordenou durante muitos anos, mais de 10 anos, o projeto Familiares Parceiros do Cuidado. E nessa ocasião da pandemia, nós nos vimos diante de um desafio que era promover acolhimento para familiares no momento, né, da maior crise sanitária que tivemos até então, como produzir acolhimento para familiares. No entanto, nesse momento, em 2021, muitos estudos apontavam o tema da sobrecarga ligado a mulheres que cuidavam nas suas casas, incessantemente, dos seus familiares, por conta do isolamento social, né, das dificuldades e barreiras de acesso que todos nós enfrentávamos na pandemia, e os estudos de gênero começam a traduzir para a gente números alarmantes de sobrecarga e esse perfil de que o cuidado familiar é um cuidado predominantemente organizado por mulheres, executado por mulheres. Então, nós tivemos essa ideia, né, de oferecer um acolhimento em julho de 2021 para mulheres familiares da rede de atenção psicossocial, e tivemos 100 mulheres inscritas na primeira roda que fizemos de acolhimento. Desde então, nós começamos a desenvolver ações voltadas para esse público, que são mulheres, que são familiares de usuários, usuárias, né, da rede de atenção psicossocial e dos serviços de saúde mental do SUS. Então, a partir daí, nós formamos uma equipe de alunas de graduação, de pós-graduação, de pesquisadores do IPUB, da UFRJ, no NUPSAM, para desenvolvermos ações de extensão, que é como nós chamamos na universidade, que são as ações que a gente promove para fora da universidade. São as ações que a gente promove para a comunidade, não somente a comunidade acadêmica, mas para a cidade, né, de onde se localizam as atividades da UFRJ. Então, nós começamos a montar, né, a partir desse encontro online, com esse coletivo de mulheres que foi se formando, a cada encontro que nós produzíamos acolhimento, elas começaram a criar laços, né, começaram a aderir às ações, a fazer demandas de trabalho conjunto com o nosso projeto. Nós começamos a desenvolver ações de acolhimento, apoio mútuo, educação continuada para profissionais e também para familiares, ações de autocuidado, lazer, cultura e geração de trabalho e renda, que também foi um desdobramento mais recente do projeto e do coletivo. Por quê? Porque nós estamos também nos ocupando de mulheres cuidadoras na atenção psicossocial. Quer dizer, por que mulheres, né? Primeiro, nós partimos da nossa Lei 10.216, que é a lei que reestrutura a política nacional de saúde mental antimanicomial no Brasil e que inclui familiares como um ponto estrutural nessa rede de cuidados, né? Ora, se o cuidado é comunitário, se fechamos os manicômios, a responsabilidade de familiares na lida, no cuidado cotidiano das pessoas com sofrimento psicossocial é um ponto estrutural. No entanto, a gente percebe que mais de 90% dos familiares da rede de atenção psicossocial são mulheres. E nós precisamos poder também trazer essa discussão do que implica o cuidado, o trabalho de cuidado das mulheres na sua própria saúde física e mental.
Então, nós temos, atualmente, lidado com a noção de cuidado como um trabalho, uma necessidade e um direito. O cuidado, que é predominantemente exercido por mulheres, ele traz consequências psicossociais importantes para a vida de todas. Então, o fato de mulheres passarem a maior parte do seu tempo cuidando, esse trabalho que é tão essencial à vida, né? Esse trabalho de cuidar que sustenta uma sociedade inteira, né? Se não fôssemos cuidados por alguém desde que nascemos, ou em momentos de vulnerabilidade da nossa saúde, ou da idade que possuímos, sejamos bebês, idosos, nós não teríamos, né, condição de nos sustentar como uma sociedade. Então, essa discussão, ela promove a sensibilização em relação à importância de cuidar de mulheres que cuidam e de produzir políticas públicas de amparo para essas cuidadoras, né? As mulheres têm uma taxa de desemprego muito maior do que os homens no trabalho formal, porque elas passam boa parte do tempo desenvolvendo um trabalho que é invisível, que é informal. Esse é um trabalho que produz muita sobrecarga, né, que produz adoecimento físico e mental, e que muitas vezes se relaciona também com a pobreza. Esses dados, eles têm sido levantados agora com muito mais exatidão e de uma forma muito mais estratégica, porque o Brasil caminha para a construção de uma política nacional de cuidados. Então, nós hoje temos essa diferença, né, em relação ao trabalho das mulheres, em relação ao cuidado e dos homens. Então, nós vemos que as mulheres, elas dedicam mais do que o dobro do tempo no trabalho do cuidado em relação aos homens. Socialmente, né, nós entendemos que essa é uma herança de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade capitalista, né, que colocava o trabalho do cuidado como algo natural das mulheres, para que os homens ascendessem a cargos e a remunerações mais altas. E nós temos visto a consequência dessa invisibilidade no campo da saúde mental, quando acolhemos essas mulheres que muitas vezes estão precisando de amparo financeiro, de amparo de políticas públicas e de linhas de cuidado também em saúde mental, que façam, para que elas consigam lidar com o desafio da provisão de cuidados. Então, a gente traz essa discussão de uma forma importante, né, porque existe esse conceito, existe esse panorama no mundo, né, o que a gente chama de feminização da pobreza, que quanto mais a gente percebe as famílias monoparentais, mulheres que cuidam, às vezes, de 2 gerações, os seus filhos, os seus pais, mulheres que cuidam sozinha, né, de crianças que têm um nível de dependência, um nível de autonomia bastante reduzido, isso acarreta para cada uma dificuldade de ascender a cargos de trabalho, né, de receber remuneração por esse tempo, como se o trabalho também não fosse, o trabalho do cuidado não fosse um direito da qual elas pudessem requisitar e requerer. A gente está trazendo essa discussão, que já é uma discussão no campo da saúde mental bastante difundida. Os estudos que falam, né, sobre os estereótipos de gênero e as barreiras de acesso na saúde mental, porque essas mulheres, quando chegam adoecidas, elas geralmente são julgadas, né, ou é natural que elas possam estar esgotadas, né? Então, toma que o filho é seu, quem pariu mateu que o embale, né? Então, é como se fosse natural que elas estivessem cansadas, esgotadas, adoecidas, por causa desses estereótipos que nós socialmente construímos, de que a mulher resta cuidar e, né, adoecer faz parte. Então, nós estamos precisando olhar para esse fenômeno da sobrecarga do cuidado de mulheres familiares na saúde mental
com uma resposta que não seja a medicalização, que não seja a banalização do sofrimento ou o julgamento quando essa mulher chega esgotada num serviço da atenção psicossocial pedindo uma ajuda para os técnicos, os profissionais da saúde que acolhem os nossos usuários. Então, é preciso entender que há uma alta prevalência de transtorno mental comum, por exemplo, depressão e ansiedade em mulheres que estão diretamente ligadas à alta sobrecarga do cuidado ou do trabalho doméstico. E precisamos olhar para isso com uma outra resposta que não seja a medicalização. O projeto, então, entende que, como estratégias de cuidado, a gente precisa se apoiar na promoção da saúde mental de mulheres como uma ferramenta política. A gente precisa sustentar que o autocuidado é um direito, que mulheres familiares precisam requerer, né, e, ao mesmo tempo, precisam do nosso apoio para que elas possam ir atrás de um tempo para cuidar de si. Também precisamos pensar como o coletivo de mulheres proporciona para elas pertencimento, protagonismo no cenário dos debates políticos, né, dos debates da saúde. É preciso olhar para essas barreiras de acesso, que às vezes são barreiras que a gente invisibiliza. Há num projeto terapêutico, por exemplo, que a criança vai ao CAPSI 3 vezes na semana, mas não necessariamente essa frequência possível para a mãe dessa criança, que às vezes cuida dela sozinha. Então, como que nós também construímos projetos terapêuticos singulares, olhando para a realidade, né, a vida real dessas mulheres, e como também podemos incluir no projeto terapêutico o acolhimento para elas, seja em espaços coletivos nos próprios serviços, seja acolhendo individualmente a vida solitária, muitas vezes solitária, de cada mulher. A educação continuada também é uma outra frente que a gente entende que é estratégica. Ora, se temos 70% de mulheres trabalhando no campo da saúde e 90% de mulheres familiares dos serviços, como fazemos esse encontro de mulheres trabalhadoras com mulheres familiares? Como mulheres acolhem mulheres? Então, nós temos também pensado estratégias de cursos e educação continuada voltada para profissionais que estão sendo formadas por familiares, porque, né, a gente vai falar um pouquinho da experiência que tivemos recentemente de um curso de extensão. E, por último, o apoio, né, e o aguardo pela construção de uma política nacional de cuidados que possa, de fato, pautar o direito das familiares e que possam também trazer maior autonomia para essas mulheres, direitos previdenciários, enfim, que seria, né, um direito que tem consequências financeiras importantes também, para o que a gente viu e chamou de feminização da pobreza. Esses são alguns dados, né, do coletivo. Desde 2021, nós já recebemos 395 mulheres, até 2023, esse ano a gente ainda não fechou a conta, estamos fazendo isso, porque o ano ainda não acabou. Nesses encontros, nós tivemos uma predominância de mulheres familiares, mas também a presença de profissionais e estudantes da saúde mental. Em 2021, a predominância de familiares são mães, né? Isso se mantém ao longo dos anos de 22 e 23, mas também temos nesse coletivo irmãs, esposas, cunhadas, avós, amigas, tias, diferentes graus de parentesco, que então representa esse coletivo que se formou a partir das ações. Os serviços de saúde mental de referência são os CAPSs, adulto, mas também temos muitas mulheres familiares de CAPSI e do nosso Instituto de Psiquiatria, que foram se aproximando, né, dessas ações e que hoje também assumem um grande protagonismo no coletivo de mulheres cuidadoras. Como fazíamos os nossos encontros de forma virtual,
as ações remotas, elas foram se capilarizando. Então, a gente começa em 2021 com mulheres mais concentradas no Sul e no Sudeste, depois, em 2022, a gente começa a receber mulheres também do Nordeste, do Norte, e em 2023, até o ano passado, veja, o mapa já estava bastante colorido, bastante abrangente, e com mulheres que compõem o coletivo de mulheres familiares do Brasil todo, e temos aqui a representação da Laodiceia, de São Paulo, a Vanessa Felisbino, de Santa Catarina, que não pôde vir, mas que também é uma representante do coletivo que é interestadual, né? Por isso o encontro nacional, porque a gente quer prestigiar a presença de todas que foram chegando de diferentes estados. Fizemos encontros presenciais no IPUB, fizemos ao longo desse ano de 2024, também apoiamos uma frente de geração de trabalho e renda, que a Rosângela e a Ana Almada vão contar um pouquinho de como surgiu essa ideia a partir do coletivo de mulheres cuidadoras. E também, recentemente, fizemos um curso de extensão para profissionais da rede de atenção psicossocial e tivemos como professoras mulheres do coletivo, a Iracema Polidoro, que inaugurou a primeira aula do curso, e a Yolanda também, e outras mulheres familiares da RAPS, que então puderam dar aula com a sua vida, com a sua experiência, para profissionais, e pudemos ter um momento também de sensibilização de questões que são muito comuns às mulheres que cuidam, mas, no entanto, são muito invisíveis como um determinante social da saúde. A participação social também foi um braço muito forte esse ano, né? Nós tivemos participação em audiências públicas, apoiamos um movimento nacional de mulheres cuidadoras com uma relatoria e um levantamento de perfil de mulheres familiares. Está aqui a nossa participação em Brasília também, num evento do Ministério da Saúde, do Departamento de Saúde Mental, de Álcool e Outras Drogas. E a comunicação em saúde são os produtos que a gente vem trazendo com a experiência dessas participantes do coletivo. Então, nós temos 2 podcasts onde mulheres do coletivo contam a sua história e afirmam a importância de cuidar delas e de cuidar com elas, né, dos seus familiares. Temos também um documentário que vai ser lançado no primeiro encontro nacional e um e-book que vai ser um livro, o primeiro livro do projeto e do coletivo, com textos narrativos de mulheres do coletivo e também que contam um pouco a história desse projeto. Então, isso aqui é um pedacinho do que vai acontecer no dia 13 de dezembro de 2024, no nosso primeiro encontro nacional, onde nós vamos reunir mulheres do coletivo que vão transmitir a sua experiência na rede de atenção psicossocial e a sua experiência num coletivo de mulheres que se apoia, e além do lançamento do nosso documentário e do livro, que também vai estar à disposição a partir do dia 13, mas é um convite para que a gente possa celebrar esse momento todos juntos. Obrigada, e vou passar agora, não sei, Leandro, se eu tenho mais um tempinho para passar um rápido vídeo para quem não assistiu ainda, mas se não puder, eu coloco o link e as pessoas veem depois. Pode passar, Dani. Então, lá vai. Vamos assistir o vídeo. A gente está com o link ou você transmite aí? Você quer que eu faça a transmissão? Não está indo? Não. Desculpa. Por quê? Então, é porque eu tenho que mudar aqui no Meet, né? A tela. Eu coloquei e achei que... Eu posso fazer, tá? Já Posso tá. fazer a transmissão. Já tá. Tá bom. Vocês estão vendo? Agora a gente vê. Pode colocar em tela cheia, isso. Pronto.
Cuidar é um ato de amor e um ato político. Para além do afeto, cuidar exige grandes responsabilidades. É uma atividade que demanda tempo, dedicação, paciência. Mas quem cuida de quem cuida? Porque afinal, cuidar também é trabalho. E geralmente é um trabalho feito por mulheres. Para muitas delas, cuidar é uma jornada solitária, sem descanso, um trabalho de 24 horas por dia. É uma carga emocional e mental que, com o tempo, pode levar ao esgotamento. Sem reconhecimento social, rede de apoio ou suporte adequado, são elas que estão na linha de frente, oferecendo amparo, sendo pilares de suas famílias e muitas vezes enfrentando a invisibilidade dessa tarefa. O período da pandemia tornou evidente a realidade que muitas dessas mulheres enfrentavam, uma sobrecarga insustentável e invisível do trabalho de cuidado. Pensando nessa realidade, no ano de 2021, em meio à pandemia, nasce o coletivo Mulheres Cuidadoras, uma iniciativa do projeto Mulheres Cuidadoras na Atenção Psicossocial, desenvolvido pelo Núcleo de Políticas Públicas de Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. O coletivo visava acolher mulheres familiares de usuários dos serviços públicos de saúde mental. O coletivo cria um espaço de acolhimento onde essas mulheres podem compartilhar experiências, trocar vivências e receber apoio. A iniciativa promove protagonismo feminino, permitindo que discutam a desigualdade de gênero e se fortaleçam por meio da solidariedade entre elas. Entre 2021 e 2023, o coletivo registrou 394 inscrições, abrangendo cuidadoras familiares e profissionais de saúde mental de todo o Brasil. Os encontros, feitos tanto de forma remota quanto presencial, oferecem rodas de conversa, atividades de autocuidado, lazer e cultura e suporte de pares, além de promover ações de educação continuada e economia solidária. Com uma atuação marcada pela ampliação de direitos e disseminação de narrativas, o coletivo visa fortalecer a cidadania, a participação social das cuidadoras familiares para apoiar políticas públicas de cuidado. O autocuidado para muitas... Peraí, Rosângela. Volta, Daniela. Rosângela, entrou a sua tela. Áudio. Isso. Tirei Volta já. lá, Daniela. Posso? Sim. Ficou sem som aqui para mim. Não, mas agora a gente está te ouvindo. A gente só precisa que você volte a transmitir. Ah, eu tenho que voltar a transmitir. Só um minutinho, então. Eu achei que era bom parar de compartilhar. Eu não estou conseguindo conseguir. Tá bem, então eu vou terminar a transmissão aqui, tá bom? Num lugar onde as histórias se entrelaçam e os participantes encontram o pertencimento e a solidariedade que tanto buscavam. Mais do que um espaço de desabafo, o coletivo é um ambiente de fortalecimento. Cada encontro é uma oportunidade de ressignificar o cuidado, de entender que não se está sozinha e de descobrir novas formas de enfrentar os desafios do dia a dia. Buscar redes de apoio, colocar limites e aprender a dizer não também são formas de autocuidado. O autocuidado que é político, pois, quando essas mulheres cuidam de si mesmas, estão afirmando seus direitos. Mais do que um espaço de apoio, o coletivo Mulheres Cuidadoras é um lugar de pertencimento. Ao compartilharem suas histórias, elas constroem laços de solidariedade e criam novas formas de lidar com a sobrecarga do cuidado. Esse processo diminui a sensação de isolamento e fortalece a rede de apoio entre as participantes. Da solidão ao apoio, do desgaste à resiliência, as mulheres do coletivo estão transformando suas vidas e se empoderando como protagonistas de suas próprias histórias. Ao fortalecer essas mulheres, fortalecemos toda a rede de cuidado na saúde mental. O coletivo Mulheres Cuidadoras é, portanto, um espaço de resistência, autocuidado e transformação. Muito bom, muito obrigado, Daniela. Já ouvi a Daniela falar algumas vezes e é sempre muito bom ouvir novamente. E aí agora a gente vai passar então para seguir, de acordo com o que você me indicou, a Yolanda e a Laodiceia, falar um pouquinho sobre o coletivo e a participação social. É isso.
Quem vai primeiro? Laodiceia? Eu acho que a Laodiceia está aqui com a câmera aberta. A Yolanda pode estar Pode estar em trânsito. em trânsito. Pode ser com você, Laodiceia? Bem-vinda, obrigado. Obrigada. Boa tarde a todas, todos. Sempre um prazer, né, estar aqui com a Frente Samira. Já tive em outra oportunidade, em algumas, né, eu acho. E sempre bom, né, estar aqui. Estou vendo alguns rostinhos que a gente já viu pela telinha também, do Mulheres Cuidadoras, Tatiele, entre outras aqui. Sempre dá aquela saudade, né, dos nossos encontros, assim. Bom, só complementar um pouco, eu estou espirrando bastante, pode ser que tenha uma crise aqui no meio, mas falar assim, do quanto foi importante para mim, né? Poder conhecer o coletivo Mulheres Cuidadoras durante a pandemia ainda, e realmente o que a gente sente é uma potência de acolhimento, né? E agora a gente ampliando, né, também os horizontes aí da participação, porque eu acho que é muito importante, né, a participação das mulheres no campo da saúde mental, né? Eu venho tentando, né, atuar um pouco no território onde vivo, participando do fórum local, estive delegada também estadual, né, aqui para São Paulo, sou de Guarulhos, São Paulo, e desde que eu conheci, né, o campo da saúde mental através do meu filho, que adentrou, né, para ser acompanhado, acolhido também, eu venho percebendo, né, a importância de nós mulheres também participarmos, né, e também a importância do acolhimento, né, porque não dá para pensar só a pessoa, né, que a gente cuida, e porque a demanda, ela inspira também cuidados, né, para o cuidador. Então, acho muito importante, realmente. E, para mim, eu me sinto, assim, ainda uma criança, né? Vi aqui a Iracema, outras pessoas, né, que são aí veteranas, e aí a gente estava até acompanhando, né, um evento que teve recentemente, onde até a Iracema estava também, e foi falado também, né, sobre esse espaço, né, de participação das familiares, né, das mulheres, que a gente fala mulheres porque boa parte, né, a maioria realmente são mulheres que cuidam, então a gente ainda, né, fala dos familiares, mas sempre dando enfoque, né, para as mulheres, e, e aí a gente estava, né, já sempre conversando sobre isso, né, da importância, né, de até nos últimos, assim, nos últimos anos, né, eu acho que pensar um pouco, né, de como a gente pode conseguir unir essas mulheres para que a gente consiga, né, também o protagonismo dentro do campo da saúde mental, né? Tem muitas aí, mas eu acho que a gente precisa ampliar, né, essa participação, que ainda, ao meu ver, ainda está um pouco, ainda é pouco, né? Como a professora Daniela já trouxe aí, através da política de cuidado, a gente, né, e das discussões recentes que a gente vem acompanhando, a gente percebe, né, uma maior participação, e principalmente, né, no campo da saúde mental, né, que é uma coisa, assim, que eu vejo que ainda a gente precisa realmente ampliar. E eu queria só deixar aqui, né, falar da importância desse encontro. Para mim, é muito importante esse encontro nacional, né, a gente sempre vinha falando e eu esperava muito por esse encontro, mas aí eu queria deixar somente aqui, falando um pouco, né, das participações que a gente vem fazendo e das contribuições, né, que a gente procura, estamos procurando aqui fazer pelo coletivo Mulheres Cuidadoras,
E um dos encontros, né, falar um pouco do encontro que a gente, mais um encontro que a gente vai ter, que ainda não foi trazido, mas assim, só para adiantar, né, um pouco, a gente foi convidadas para estar em Brasília, né, no mês que vem, no encontro de uma oficina de escuta, né, e a gente espera, né, levar uma representação das mulheres aqui do coletivo e das mulheres do Brasil, né, das mulheres na atenção psicossocial e como um todo, né. Eu acho que a gente tem muito a dizer, né, é uma oficina de escuta sobre a implementação da avaliação biopsicossocial unificada da deficiência, é um tema importantíssimo também, que vem sendo discutido já há muitos anos, né, e a gente teve aí do ano passado para cá um grupo, né, de trabalho que está aí conversando sobre esse tema, né, sobre o Sistema Unificado Nacional de Avaliação Unificada da Deficiência, né, o CISNADEF, e nós recebemos também esse convite. Então, eu estou convocada aqui, né, a fazer essa representação e para estar em Brasília. Então, eu acho que mais um espaço, né, que a gente está, e eu acho que é isso. A gente precisa mesmo ocupar os espaços de participação e em qualquer instância, né? Eu acho que a partir do território onde a gente está, nos coletivos, ampliando mesmo a participação de nós, familiares, das mulheres, em prol, né, da luta antimanicomial, do direito, né, de um olhar para o cuidado, né, que é uma parte também muito importante que a gente procura discutir e é o que a gente procura conversando, né, até para levar para esse espaço de discussão, porque olhar para o cuidador é importantíssimo, né, porque se não fosse as mulheres, né, as mulheres têm um papel, né, se não fosse não, as mulheres têm um papel importantíssimo, né, para a reforma psiquiátrica, e então a gente precisa também estar ocupando esse espaço. Esse aqui é o meu filho, que está por aqui, então, assim, só para deixar, né, também o convite, né, para todas estarem lá no Rio de Janeiro. Eu vou estar, né, a gente recebeu o convite para o mesmo dia, né, do evento, então a gente se organizou aí, né, está se organizando para estar, né, não perder esse espaço, né, porque a gente, nos últimos anos, viu que a participação ela foi bem restrita, né, então a gente não pode perder quando a gente é convocado, né, convidado a participar, então a gente não pode perder. Então, estarei de longe, né, mas espero que seja um grande encontro, né, com todas essas mulheres aí, todos convidados, e, e é isso. Eu vou deixar a palavra para a Yolanda complementar aí e continuar. Maravilhoso, Lodiceia, obrigado. Um abraço aí para o teu filho, que está aí ao seu lado, e passo para a Yolanda. Obrigado, Yolanda. Oi, gente, boa tarde. Maravilhoso, viu, Laodiceia? Eu queria mesmo ir vir depois de você. Deixa você abrir com chave de ouro, né? É muito bom te ouvir. Leandro e Alden, pelo amor de Deus, me digam quando eu estiver estourando meu tempo, que vocês me conhecem muito bem, né? Então, queria primeiro agradecer a Daniela, né, por ter mais uma vez confiado na gente, né? Ter chamado a gente para dividir essa fala, para trazer a experiência, né, a vivência dessas mulheres que cuidam, né, para essa conversa, né, e à frente, né, por abrir esse espaço mais uma vez, né, que, como eu disse e digo sempre, essa frente aqui para mim é realmente o espaço que quando eu não consigo vir numa terça-feira, quando acontece alguma coisa eu não consigo vir, me faz falta, sabe? Essa terça-feira é um momentozinho sagrado da gente repor as energias, sabe? Mesmo quando eu fico com a câmera fechada e não me inscrevo para falar, eu estou ali ouvindo as discussões e me
reenergizando, sabe? Essa frente, para mim, é um lugar de reconstrução, sabe? De me restaurar. E o coletivo, eu entrei no coletivo através de convite da Clarinha, né? Clarinha sempre me chamava, e sempre acontecia alguma coisa, eu não conseguia entrar, até que finalmente eu consegui entrar, consegui começar a participar das reuniões, e também foi um lugar que, assim, eu estou em muitos lugares de militância, né? Muitos lugares de militância, muitos lugares que eu estou ali mais para trazer questionamentos e ouvir questionamentos mais direcionados para o ativismo. E no coletivo, desde o primeiro dia que eu entrei, era só acolhimento, né? Era um lugar seguro, era não é, né? É um lugar seguro onde a gente pode se colocar sem barreiras, né? Nós, mulheres que cuidamos, a gente, como todas nós ali estamos mais ou menos vivendo a mesma realidade, né? Com pequenas modificações, que cada vivência é uma vivência, mas que a realidade é mais ou menos a mesma, a gente pode se colocar ali sem pudores, sem barreiras, sem medo. A gente fala dentro das nossas reuniões no coletivo sobre coisas que efetivamente nos impactam para o bem ou para o mal, né? E essas coisas são efetivamente acolhidas. E assim, é uma coisa muito engraçada. Uns dias atrás eu tive uma experiência num grupo meu de militância, né? De questão de inclusão de criança, né? De aluno na escola. Eu fiz uma colocação e aí ficou todo mundo falando sobre aquilo, falando e querendo modificar. E eu falei assim, gente, isso é uma coisa que eu não posso modificar, só aceita. Só aceita. Ninguém pode mudar isso. Eu não posso, vocês não podem mudar isso, a coisa que eu coloquei, né? Então, assim, só aceita, acolhe, é só isso que eu estou. Não estou pedindo para ninguém resolver meu problema. Eu só queria que vocês acolhessem. E no coletivo a gente não precisa falar isso, né? No coletivo de mulheres cuidadoras, a gente coloca, e a gente não precisa fazer esse parênteses, olha só, eu estou colocando aqui, mas não é para ninguém falar nada, tá? É só para vocês acolherem. E isso acontece naturalmente. Cada mulher que coloca ali a sua realidade, a sua verdade, né, a sua essência ali naquela roda, ela coloca sabendo, até mesmo aquela mulher que vem de primeira vez no encontro de acolhimento, que nunca veio, às vezes nem sabe o que é, na verdade, o coletivo, ela chega se bem caída de paraquedas, porque alguma outra mulher convidou, e ela já chega ali, às vezes, se colocando, né? E é sempre a mesma, é sempre a mesma recepção. A gente só ouve. A gente não chega e diz, não, mas olha só, você devia ter feito assim, assim. Não, mas olha só, eu acho que você... Não, ninguém dá pitaco. A gente, até quando a gente fala, né, quando a gente traz alguma coisa sobre a fala anterior, é uma fala que está mais preocupada em trazer um consolo, um aconchego, do que trazer uma solução. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante no coletivo, sabe? A gente não está procurando solução para problema nenhum que é apresentado ali. A gente está mesmo interessado em ouvir. E isso eu aprendi no CVV, que eu, há muitos anos atrás, fui voluntária do CVV. E eu aprendi isso, né? Que muitas vezes a gente só precisa ouvir. A gente não precisa dar solução. Só ouvir já é o bastante. E mostrar para a pessoa que você está ouvindo, né? Mostrar que você está acompanhando aquele raciocínio, aquele relato que a pessoa está trazendo. Às vezes isso é que faz a mudança, isso que faz a diferença na vida daquela pessoa. Não o conselho às vezes até estraga, né? E aí uma coisa interessante que aconteceu com esse nosso coletivo é que, a partir desse lugar de por acolhimento, surgiu um lugar de militância, que não era o foco, né? É muito interessante ver esse movimento que está acontecendo com o coletivo. E o foco não
Não, vamos montar um coletivo de militância de ativismo político para defender os direitos das mulheres cuidadoras que são Não, não era essa a intenção. Era só acolher, era só receber e dar esse abraço que essas pessoas estavam precisando. E enxergar essas pessoas, né? E aí, de repente, a gente começa a ter uma movimentação também para essa defesa de direitos, essa defesa de um lugar ao sol. A gente começou a fazer parte de um movimento que está pautando as necessidades dessas pessoas, porque a gente tem no movimento da pessoa com deficiência e no movimento, né, da saúde mental como um todo, a gente pauta muito as necessidades da pessoa com deficiência e da pessoa usuária, né, de saúde mental, que também é uma pessoa com deficiência. É importante sempre destacar isso, né, que é um tema que eu já venho falando disso há um tempão, e a gente tem que sempre lembrar. Então, assim, a gente sempre pauta esses direitos, essas necessidades que são justas. E é realmente o fim maior da nossa militância. Mas uma coisa que a gente sempre acaba esquecendo é a participação de quem cuida, a participação do familiar, que está ali na retaguarda ou ao lado, né, garantindo tanto o protagonismo, quanto a autonomia, quanto a participação dessas pessoas com deficiência na luta em si e na vida, né? E isso eu aprendi com Iracema, né? Iracema vai falar daqui a pouco, e Iracema ensina muito isso para a gente até hoje, né? Que desde lá de trás, quando começou todo o movimento da reforma, todo o movimento dessa luta que a gente vem travando até hoje, né? Eram os familiares que estavam, né, lá, que estavam puxando junto com os trabalhadores essa necessidade de garantir que essas pessoas voltem para a vida, de garantir que essas pessoas sejam consideradas, de retomar a identidade e a possibilidade de serem seres humanos, né? Então, assim, foram essas pessoas que prestam esse cuidado que estavam lá, garantindo e que possibilitaram hoje a gente ter tantas pessoas com deficiência, tantos usuários de saúde mental, né? Sabe, que eu morro de orgulho, sabe? Eu quero certificado de amigo de vários desses nossos amigos militantes que estão aqui dentro da frente com a gente, no coletivo Participação. O pessoal do Monula, eu tenho tanto orgulho daquele pessoal do Monula, sabe? Que eu chego até a ficar arrepiada, que eu acho lindo ver, né? Ver onde que eles chegaram, sabe? Onde é que essa galera chegou. Mas tudo isso foi possível porque lá atrás, quando eles não tinham ainda essa possibilidade, estavam lá os familiares, cuidadores, puxando essa luta, né? E é muito bom ver que hoje também começa a se considerar as necessidades dessas pessoas, porque a gente acaba muito se obliterando. A gente que presta cuidado, a gente acaba muito tão envolvido na necessidade do outro que a gente acaba se obliterando. A gente está tão envolvido em garantir que o outro tenha dignidade, que o outro consiga, que o outro chegue lá, que o outro construa, que aí a gente, às vezes, fica um pouco para trás. E, infelizmente, nessa nossa sociedade de hoje, né, já há algum tempo, na verdade, a gente meio que naturalizou essa coisa do cuidado. A gente naturalizou, não, mas isso daí não é mais do que obrigação. Mas isso daí é natural. E naturalizou mais ainda quando é uma mulher prestando esse cuidado. Porque aí não é nem uma coisa qualificada. É uma coisa assim que, não, é instinto, gente. Não, ela faz isso daí porque já está no DNA. Né? Então, assim, uma mulher que cuida é uma coisa quase que praticamente um pleonasmo vicioso. Né? A mulher que cuida não tem outra coisa para ela fazer na vida. Ela nasceu para isso. Né? Quando não
a gente acabou sendo, eu vou usar uma palavra ruim, que não define efetivamente, mas a gente acabou sendo empurrada para esse papel, né? A gente não nasceu, não é uma coisa que nascemos, não é nato. Foi uma coisa que foi meio que relegada à condição feminina, né? Por quê? Porque numa sociedade patriarcal, né, a posição de liderança não pode estar com uma mulher, né? A posição de liderança tem que estar com o pátria, né? Tem que estar com o alfa, o macho, né? Então sobrou para a mulher essa coisa de estar ali no bastidor garantindo, né? Em todos os sentidos, que aquele líder possa estar lá. E aí a gente acabou perdendo a noção de o quanto é importante esse cuidado. Porque, inclusive, para que esse líder esteja lá, se não tiver a mulher aqui atrás cuidando, ele não consegue realizar, né? Yolanda, sem querer, só Já para está terminando, né? finalizar. Vou finalizar, tá vendo? É que eu me perco. Então, aí o que acontece? Uma coisa, eu vou só para finalizar, e puxando um gancho disso, a gente teve essa participação lá no encontro, né, de saúde mental na infância e adolescência, né, lá em Brasília, em mês passado, e foi muito bom eles terem podido abrir esse espaço para levar duas mulheres cuidadoras, que fui eu e a Vanessa Felizmino, porque em todos os espaços em que a gente teve fala lá, a gente trouxe essa importância do cuidado, que se nós não estivéssemos lá, não seria comentado, sabe? Não seria tocado nesse assunto. Então, o coletivo acabou tendo esse papel de militância, de ativismo, de trazer para a pauta o cuidado, nesses espaços onde o cuidado não seria sequer mencionado, né? E uma última coisinha para falar, que eu queria dizer, é que também o coletivo fez agora, começou acho que em setembro, e eu também fiz parte de 2 momentos desse curso, esse curso, né, para as profissionais mulheres da rede, né, da rede de atenção psicossocial, e até acredito que estendeu para a atenção básica, né, para a saúde como um todo. E foi muito produtivo a gente poder ter mulheres cuidadoras falando para mulheres trabalhadoras, né, o quanto é pesado esse trabalho do cuidado, e o quanto, às vezes, essa outra mulher, que também é cuidadora em várias instâncias e que é uma trabalhadora da saúde, não percebe que do outro lado tem uma mulher que cuida também, né? Então, são duas maneiras de cuidar que não se conversavam e que hoje, com esse curso, conseguem, pelo menos, uma olhar para a outra e se reconhecer, né? Então, assim, era só isso que eu queria colocar. Desculpa, gente, é que eu acabo me perdendo, eu falo demais. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Obrigado, Yolanda. Sempre bom te ouvir, apesar de a gente ter a limitação do tempo. A gente queria ouvir um pouquinho da Tatiele, mas ela disse que está vindo buscar a filha, né, na escola. Não sei se ela está em trânsito, fica difícil. Se aí você sinaliza para a gente, tá, Tatiele, quando for possível para você. A gente vou passar para as mulheres que vão falar um pouco da experiência com a questão da economia. Não sei se Rosângela está aqui, mas a Ana Maria Almada está aqui. Ana Almada, quer falar um pouquinho de como tem sido para você essa experiência com a questão da economia solidária? Boa Bem-vinda, tarde a obrigado. todos. Bem, tudo começou com o projeto das mulheres cuidadoras, né? Na verdade, nós estávamos ali unidas nessa atenção das reuniões das mulheres cuidadoras, e aí a Rosângela levantou essa pauta da gente conseguir fazer da gente conseguir tocar um projeto onde a gente poderia
conseguir ajudar solidariamente as mulheres a terem uma renda, mesmo que isso fosse feito nas próprias casas delas, né? Juntamente com cuidado, como a gente precisa ficar em casa para cuidar, mas que a gente pudesse produzir algo para vender, para complementar a renda dessas mulheres que não têm renda, na verdade, né? E o governo do estado também não nos dá nenhum benefício para cuidar dessas pessoas que tanto precisam, né? Que são nossos filhos, nossos maridos, nossos irmãos, enfim. Cada uma vive uma realidade dessa. E conforme a Yolanda mesmo falou, acabou que essa atenção de cuidado, né, ficou para a mulher, até porque a mulher é mãe, né? Só pelo simples fato da gente ser mãe e cuidar ali nos primeiros meses dos nossos filhos, né? Aí a sociedade entende que a gente tem que cuidar, se ficar doente é para o resto da vida e que sem nenhum apoio, né? Muitas vezes nós não temos maridos presentes no lar e fica muito difícil você sustentar a família e cuidar, porque não temos nenhum tipo de apoio financeiro, né? Por isso que a Yolanda falou que acabou sendo também uma militância nesse sentido, né? Então, esse projeto das Solidárias é um projeto que está começando, né? Está bem engatinhando. A Cuidadoras começou em 2021 e nós, na verdade, começamos em 2023, se não me engano, não foi, Daniela? Em 2023 nós começamos engatinhando e já estamos aí com algumas mulheres fazendo uma produção de produtos que estão começando a ser vendidos em feiras. Então, está tudo bem no início, né? Ainda não temos um CNPJ, nem estamos ainda procurando um formato para dar nome a essa associação, que já tem nome, que é Solidárias, porém a gente ainda está estudando. Mas estamos caminhando, né? Já estamos fazendo algumas feiras, queremos fazer aí uma página de Instagram, queremos aí movimentar, porque a gente percebe que muitas dessas mulheres, inclusive eu, têm dificuldade de ter um emprego formal, né? Eu passei a minha vida inteira, que eu tenho 2, 3 filhos, sendo que 2 têm problemas mentais, tentando ter uma estabilidade no trabalho e não consegui ter, né? A minha vida inteira. Arruma emprego, você é boa profissional, aí começa a ter que faltar para poder levar o filho no médico, porque o filho entrou em crise, ou chega atrasado, aí a gente tenta conciliar e teretetê, você não consegue conciliar por conta disso. Então, a minha carteira de trabalho é toda picada de N empregos que eu arrumei e acabei tendo que sair, ou eu mesmo pedia demissão, ou eu era mandada embora por conta disso, né? E hoje eu realmente estou em casa, graças a Deus, a duras penas consegui me aposentar. Mas o que é a minha aposentadoria? Um salário mínimo não dá para quase nada, né? Para pagar moradia, alimentação, às vezes medicação que falta no sistema público, né? Um tratamento, uma terapia, né? Enfim, que às vezes você não consegue no sistema público. Isso tudo a gente precisa de dinheiro, né? E nós não somos reconhecidas. Então, surgiu esse projeto aí das Solidárias para justamente a gente ter alguma renda, né? Com isso. Então, estamos no início, mas estamos com fé, tentando tocar esse projeto aí por diante, né? Juntamente com as cuidadoras, porque nós viemos das cuidadoras, né? Do projeto Mulheres Cuidadoras. Né? Foi de lá que nós saímos para ampliar aí essa parte. Não sei se nós vamos ser uma cooperativa, se nós vamos ser uma associação, não sabemos ainda. Mas já estamos aí engatinhando, né? Somos um bebê, né? De talvez menos de 1 ano, eu não sei exatamente qual foi a data. Eu acho que já
talvez temos 10 meses, Daniela, por aí, né? Acho que uns 10 meses, que eu me lembro que quando o projeto começou, eu estava começando num emprego que também não deu certo por conta disso mesmo. De eu ter que, as crises e eu ter que me ausentar. E aí eu passei o resto desse ano desempregada, eu saí desse emprego, acho que foi em fevereiro, e estou o resto do ano desempregada, mas graças a Deus consegui me aposentar e queremos tocar, sim, esse projeto do Solidárias, que eu acho que é importante, né? E é isso aí. Inclusive, eu estou até com o pincel na mão aqui, ó, porque eu estou aqui no artesanato, aqui tentando fazer uma produção aí de ecobags aí para poder levar no próximo encontro do dia 13. Então, todo momento que eu tenho disponível em casa, quando eu não estou lavando louça, fazendo comida, ou levando o filho no médico, eu sento e falei assim, bem, vão ser 2 horas de bate-papo, vai dar tempo de eu ficar pintando um pouquinho aqui para ir adiantando o trabalho. É isso que eu tenho a falar, né? E aí, se a Rosângela já tiver chegado, ela até falou comigo, né? Que é a Lívia, né? Que é a nossa financeira, que ela é importante nisso, né? Que ela é formada em economia, então ela está nos dando um suporte muito bom. A Clara, que é a nossa querida, maravilhosa, que também tem uma formação acadêmica, é advogada, né? E eu e a Rosângela somos artesãs, né? Mas a Rosângela tem se esforçado muito aí fazendo cursos, né? Para conhecer mais dentro da economia solidária, como é que funciona. E é isso aí, gente. Eu, esse ano, não pude me dedicar muito com cursos, porque eu tive um ano bem puxado de crises e mais crises do meu filho, né? Me deu um neto lindo, mas entrou em crise, né? Porque o emocional não segura, muita emoção, né? E casamento, e bebê, né? Então isso provocou muitas crises nele, mas graças a Deus está melhorando, né? Natal está chegando, né? E está tudo Ana, certo. super Só isso que eu importante isso que queria você... falar. Obrigado a vocês aí pela oportunidade de explicar melhor o que é o Solidário. Obrigado, Ana. Não sei se eu consegui Super... explicar, mas tentei. Acho que você disse tudo, né? Mulheres cuidadoras têm dificuldade de manter o emprego formal. E é preciso, né, que a gente busque alternativas de geração de trabalho e renda. E o Solidárias está engatinhando, eu tenho me aproximado, né? Estou próximo aí desse projeto junto com a professora Daniela, para que a gente possa desenvolver isso de uma maneira mais juntas, né? Mais conjunta do que vai ser a produção dos artesanatos de vocês e para que isso possa gerar trabalho, gerar renda, como a Ana disse, enquanto está aqui conversando, está ali pintando. Tatiele voltou. Tatiele, passo para você. Oi, pessoal, boa tarde. Vou me apresentar. Meu nome é Tatiele, eu sou mãe, cuidadora, e o que eu posso dizer sobre o grupo, para mim, foi um divisor de águas. Eu sou uma mulher cuidadora antes e depois, porque eu também cheguei no grupo sem conhecer muito sobre o grupo. E já no primeiro encontro, eu fui tão acolhida pela Daniela que eu não imaginava que isso poderia acontecer, que isso ia acontecer na minha vida, porque eu estava num momento até ali tenso com a minha filha e eu fui acolhida. E esse grupo, para mim, mudou, né? A minha forma de cuidar e a minha forma de me reconhecer também como mulher, de entender o que é o trabalho, o que eu faço, muito julgada, muito criticada, muito culpada sempre, né? E aí a gente vai tentar pedir o apoio de profissionais que se formaram, que estudaram, que estão ali para isso, e aí a gente recebe sempre um não e sempre um julgamento, sempre crítica. Porque quando a gente ouve de pessoas que não têm conhecimento, a gente entende, né? A pessoa não sabe, e porque eu já julguei
muito também. Quando eu via, por exemplo, pessoas em situação de rua, eu falava, poxa, a família não cuida. Cadê a família? Cadê a mãe? Cadê, né? E aí eu entendo quando, às vezes, eu tenho algum julgamento de pessoas que não entendem, que não conhecem, não passam pela mesma situação. Mas quando eu recebo crítica, julgamento, cobrança de profissionais que estudaram anos para se formar, e foi para mim muito difícil, porque você vai para um lugar para receber acolhimento, para receber ajuda, e você recebe um não, recebe uma crítica, né? E aí minha luta foi assim, tudo muito difícil, né? Para acessar os serviços, os profissionais. E aí eu preciso até recorrer a outras instâncias, como a Defensoria, Ministério Público, porque são direitos violados que se tem nessa rede, né? Você fala tanto de uma rede de atenção para o psicossocial, né? E aí no papel, mas aí expectativa, realidade. Na realidade, a gente vê que essa rede é totalmente furada, né? Que falta serviços, que não fazem, não cumpre o que realmente está escrito na lei, o que é uma política, e que exclui totalmente a gente do cuidado, quando vai até se falar. Eu acho engraçado que, às vezes, tem momentos que eles se reúnem para falar do cuidado que eu faço sozinha, e eu não posso participar, porque eles se acham tão superiores, os profissionais, alguns, né? Porque tem maravilhosa, eu descobri que tem pessoas maravilhosas. Eles se acham tão superiores a nós, mulheres cuidadoras, que eles acham, não, você não pode, porque você não vai saber falar sobre o que você está fazendo, sobre o que você está passando, sobre o que é melhor para você. Então, é uma constante violação de direito que a gente vê em nós, mulheres, né? E aí o grupo que era para acolher se tornou, né, militante, para a gente buscar pelos nossos direitos, de ser reconhecida, de dizer que não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor, eu quero participar, né, desse diálogo, e por isso a importância desse espaço. A gente tem muito pouco espaço de fala, a gente é muito pouco ouvida, a gente só tem que receber o que eles acham que tem que ser. A gente nunca pode falar, a gente é sempre silenciada. Então, quando a gente encontra um lugar que a gente pode falar e que não vai ser julgada, eu posso falar o que eu quiser no grupo. Eu posso falar simplesmente, gente, eu estou cansada, não quero mais. Não quero mais cuidar, tá? Se eu falo isso em outro lugar, ou eu vou ser internada, ou eu vou ser presa. Vou perder meu réu primário. Porque imagina, uma mãe dizendo que não está aguentando mais, que não quer, a gente não pode. E no grupo a gente pode falar sobre todas as nossas dores e alegrias. E a gente vai ser sempre muito bem acolhida. Então é maravilhoso. Eu não vou me estender muito, eu só quero agradecer a Daniele, porque é sempre muito maravilhosa, a todas as mulheres que, junto com a Daniela, faz esse grupo uma potência, sempre acolhendo todas as mulheres. Então, eu só tenho muito a agradecer. Obrigada, Daniela. Obrigado você, Tatiele, por compartilhar aqui com a gente a sua experiência. Hoje a gente está, né, caminhando próximo do nosso final, que é 6h30, mas temos tempo para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Enquanto isso, hoje vou passar a palavra para Ana Clara. Então, já temos 2 inscritas depois de você, Ana Clara. Ana Clara está concluindo aí a graduação e foi extensionista do projeto por bastante tempo. Ainda né? Está finalizando aí. Oi, gente, boa tarde. Nossa, vi depois de Laudécia, Tatiele, Yolanda, Ana Maria. Que tarefa. Bom, meu nome é Ana Clara, sou extensionista do projeto desde o início de 2023.
sou estudante de graduação do Instituto de Psicologia da UFRJ, aí concluindo o curso, né, tentando. E acho que a minha fala, né, eu vim aqui falar hoje, com a intenção de dizer um pouco sobre a formação a partir da extensão, né? E acho que para falar disso, é muito importante dizer que eu não falo só por mim, né? Nós somos uma equipe grande, diversa, né, com extensionistas dos mais diversos cursos dessa universidade. Então, eu falo pelas que estão compondo a equipe atualmente, também pelas que vieram, já passaram, já se formaram, mas que deixaram suas marcas no coletivo e no projeto de maneira muito profunda. Joyce, que está aqui na reunião com a gente, que também é extensionista, não me deixa mentir. Então, a gente atua com esse objetivo, né, de acolher cuidadoras familiares de usuários e usuários da rede de atenção psicossocial, do SUS, né, como foi apresentado pela Dani, a nossa coordenadora. E para isso a gente planeja diversas ações, né? Nós temos encontros remotos, encontros presenciais, né? E a nossa tarefa ali é muito diversa, né? Tanto na organização das atividades nos finais desses encontros, né? Hoje mesmo, mais cedo no Fundão, a gente estava apresentando um trabalho na SEAC sobre essas atividades que a gente formula, que tem oficina de teatro do oprimido, oficina de oferecimento de músicas com musicoterapia, oficina de colagem de cartazes, atividades de automassagem, passeios para além do Instituto de Psiquiatria, né, para museus, né, espaços de cultura, enfim, também ocupando aí a cidade, que a gente entende que é algo importante, e trazendo essa dimensão do autocuidado como um ato político, de autopreservação, de promoção da saúde, de mulheres mais vulnerabilizadas, né, convocando aí a Audre Lorde, que é uma grande referência para nós, né, e nas nossas ações. Então, a gente também fica nesse apoio da moderação dos grupos online, a gente, inclusive, formulou uma metodologia de construção desses encontros através de uma cartilha que vai estar no nosso e-book, que vai ser lançada no nosso primeiro encontro nacional no dia 13, que está imperdível, gente, o livro está incrível. Nossas ações de comunicação de saúde através do Instagram, do podcast e do documentário, e de economia solidária, né? Como a Ana Maria falou muito bem, está aí pintando as ecobags, e as ações de educação continuada, né? Como foi apresentado pelo nosso curso de extensão. Tudo isso nessa intenção de reduzir esse ciclo de barreiras, né, dos acessos aos cuidados de saúde produzidos justamente por essa sobrecarga imposta pela desigualdade de gênero. Eu tenho estado aí juntinho da Laodiceia, da Yolanda e da Vanessa Felisbino, que não está aqui hoje, escrevendo a minha monografia sobre o nosso projeto e sobre a participação social, né, exercida por essas mulheres, né, como elas bem aqui explicaram também, queria agradecer, inclusive, pela oportunidade de estar registrando a história de vocês, né, essa trajetória, são trajetórias que vêm de muito longe, né, mulheres que estão aí na militância na saúde mental há muito tempo, e dizer também que essa construção, né, desse trabalho, dessa monografia, a gente faz um esforço de levar muito a sério um jargão que a gente entoa, né, aquele do nada sobre nós sem nós, que eu acho que a gente tem feito esse esforço, na verdade, num projeto, num geral, de exercer realmente uma construção que seja, de fato, coletiva, né? Com inclusão social de verdade. Eu sempre falo, né, com a Dani, com as minhas colegas, enfim, que eu acho que não importa o tempo que passe, eu nunca vou conseguir me acostumar com esse acesso que a gente tem, né, com as histórias das pessoas, né? Poder escutar vocês, para mim, né, ao longo desses 2 anos que eu estou no projeto, trouxe para mim e para minha formação algo muito, muito especial, assim, que eu não consigo nem quantificar. E eu acho que é bom que a gente
não se acostume mesmo, porque acho que a gente não pode perder de vista o quanto as histórias e as narrativas que chegam até nós são absolutamente valiosas, e o quanto a gente deve tratar a escuta sensível, qualificada, com muito cuidado, com muita responsabilidade, sobretudo com muita delicadeza. E eu acho que estar no projeto de extensão e no coletivo nesses 2 anos me trouxe muito essa dimensão. E aí eu agradeço a todas as extensionistas alunas que construíram o projeto, né? Eu chego em 2023, mas o projeto existe desde 2021, então, antes de eu chegar, existe aí um longo caminho de construção do projeto como ele é hoje, né? E antes da gente iniciar aqui, eu fui pesquisar por que a extensão universitária existe. E aí os resultados dizem, de uma forma um pouco simplista, mas que eu acho que não é ruim e que dá conta de alguma forma, que a extensão universitária desempenha um papel crucial na construção de pontes entre academia e sociedade, promovendo a troca de conhecimento, a inclusão social e o desenvolvimento humano. E daí, pensando nessa definição, que é um pouquinho rasa, e diante de tudo que a gente apresentou aqui, né, da apresentação da Dani, de todas as falas, né, das integrantes do coletivo, eu gosto de pensar que a gente está no caminho certo, né, que tem muito sentido em tudo que a gente tem construído, né, e eu sou muito feliz, assim, muito feliz com essa construção, sou muito feliz e muito orgulhosa de poder fazer parte disso. E queria agradecer, né, o convite, né, para estar aqui. Eu sou fã de carteirinha do Nupsan e da Frente Tamira de Catos, é um projeto e um coletivo que eu admiro e acompanho. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Ana Clara. Vamos seguir. Viviane levantou a mão. Oi, gente, boa tarde. Desculpa que eu cheguei no final. Eu estava na terapia do meu filho, mas eu queria fazer uma extensão do que a Tatiele falou e que a Ana Maria falou também, né? Primeiro, desse lugar aonde a sociedade nos coloca, que por ser mulher, não ser mulher, quando a mulher se torna mãe, ela tem o estigma de ser ela que vai cuidar. Quem é o famoso ditado, quem pariu Mateus que balance. Não é assim. Não é assim. Não é desse jeito. Nós temos que quebrar essa estrutura. Isso é uma estrutura muito antiga. Isso vem lá da minha avó, né? Porque eu tenho uma geração que vem lá da minha bisavó também, que é muito bom conhecer a história da uma família. E é toda assim. É de a mulher que tem que levar, a mulher que tem que carregar, né? E é bem isso. E essa estrutura da política, né, dos nossos queridos, como a Clara, a minha mãe adotiva, fala, aqui do grupo de mulheres cuidadoras, fala, né, que nós, muitas vezes, está na teoria, e a prática, muitas vezes eu precisei arrombar a porta, né, depois eu fui com mais calma, né, quando eu entrei nesse grupo, eu fui sendo mais serena, né, mais devagar, mas muitas vezes é preciso, porque a máquina burocrática que eu escrevi aqui, ela foi feita para que não reivindicamos os nossos direitos, tanto os nossos queridos como os nossos, porque eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, eu sou Viviane, eu não sou só Saulo, eu sou Viviane. Então, como mulher, como pessoa, eu tenho meu direito na Constituição, né? E eu vi isso violado quando não tem no posto de saúde médico para atender pessoas, né? Então, esse grupo aqui me deu muita força, a ponto de eu aceitar o convite para formar um grupo de mulheres, que o padre Rafael, que eu moro no Complexo Amaré, na Nova Holanda, tem uma menina que procurou o padre e falou, padre, chama a Viviane que ela sabe de tudo. Eu disse, coitada, eu não sei de nada, minha filha. Eu sei só de 15 anos do meu filho, da luta. Se isso servir, tá bom. Eu não sei de tudo, não. A gente vai aprendendo. Aí abrimos, para não estender muito,
temos o grupo de mães de filhos especiais. Nos encontramos quinzenalmente ou uma vez por mês, né? Mas estamos enfrentando um momento que todo grupo enfrenta. É o momento daquela mãe ir até aquele grupo, se deslocar da sua casa para ir para o grupo e se abrir, né? Então, está dando tempo, vamos ter uma confraternização, vamos sair para ir no barzinho, no Parque União, temos o polo gastronômico aqui, no Parque União, né? Para podermos distrair. Então, esse grupo aqui, a qual Mulheres Cuidadoras, e amorosamente a Daniela, juntamente com as meninas aqui, não só a Daniela, todas as outras meninas, né, que estão com ela, nos acolhe, nos cuida, né, fez com que eu me tornasse uma mulher melhor, conscientizada, né, então eu agradeço muito, né, porque é assim, é junto e nada sobre nós, e nada sem nós, porque não adianta vir um grupo de ministro e falar algumas palavras sobre aquilo que não conhece, né? Mas é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Viviane. Antes de passar para a Iracema, só vou ler aqui que a Inês Oliveira agradece a equipe abençoada de profissionais que atuam no coletivo de mulheres cuidadoras, disse que sempre foi acolhida com muito carinho, aconchego e empatia. E eu sigo aqui aprendendo com vocês. Passo, então, para a grande mestra Iracema. Oi, boa tarde para todos e todas, né? Eu fico muito feliz em ouvir esses familiares, né? Tudo já foi falado. Agora, você imagina, no início da reforma, no início da década de 90, o sofrimento dos familiares, os seus parentes, filho, esposo, ainda dentro dos grandes hospícios, e a gente lutando para tirar eles para a sociedade. Quer dizer, o que nos ajudou foi os familiares. Tinha homem nessa época, tinha os pais que eram aposentados, participou muito. Então, eu acho que o acolhimento é o melhor remédio que nós temos, porque ele te acolhe seu filho, e você está dentro de uma sociedade que você pode falar, você pode se expressar, que a nossa sociedade realmente não quer nos ouvir, porque nós somos chatos, porque nós lutamos com o maluco. No final, até nós também é apontada, você tem um probleminha mental também para suportar tudo isso. Então, eu quero agradecer à Frente Estamira, né, que em 2019 surgiu, e graças a Deus que na pandemia tivemos a Frente Estamira para nos cuidar através das lives, que nos deu todo o suporte aos familiares. Que é a Daniela, que está com esse projeto lindo e maravilhoso, isso é muito importante. 323 mulheres, você vê a quantidade e a qualidade, né, desse encontro, desses movimentos, porque quando você troca experiência, você vê, não, eu não estou sofrendo tanto como eu acho, o fulaninho sofre mais, então nós vamos igualdando sofremos tudo no mesma coisa. Agora, o serviço, quando a Tatiele fala, realmente, o serviço não acolhe o familiar, é uma luta que eu venho sempre travando. Familiar não tem voz dentro de um serviço, dentro de um CAPS. Nunca pode, não é o meu horário, mas, mesmo assim, eu fico feliz que estamos aí na luta. Nós temos que lutar a favor do SUS. A nossa preocupação são essas mudanças de governo. O que será de nós se não tiver o SUS? Quem salvou a pandemia foi o SUS. Quem teria dinheiro para pagar as vacinas? Então, a gente tem que pensar também muito no SUS. A gente tem que estar sempre nessa luta, porque se a gente, sem ele, a gente não consegue nada. Eu sempre falo para os usuários, se não fosse o SUS, vocês continuariam todo mundo lá dentro dos grandes hospícios. Quer dizer que, graças a Deus, em 1990, né, veio os conselhos de saúde, o controle social é que abriu as portas,
que a gente pudesse falar. Então, a minha luta dentro da saúde mental são 45 anos de luta. A gente avançou muito, tivemos retrocesso, mas eu acho que a gente tem que muito aplaudir por tudo que tem vocês, que são porta-voz. As pessoas têm que nos ouvir. Então, vamos agora ter esse nosso primeiro encontro nacional de mulheres cuidadoras. Gente, isso aí é um marco. Olha, eu não imaginava. Quer dizer, eu fico assim feliz por ter vocês aí podendo estar junto. A gente tem que se unir, e a união faz a força. Cada mãozinha dada, eu sempre costumo falar, que nós somos uma corrente, cada elo a gente se cruza, a gente está unido. Quer dizer, aquele abraço que a gente dá uma na outra, aquele coraçãozinho batendo um no outro, aquilo é força que dá poder a gente. E os maridos, a gente sabe que é isso, o filho adoeceu, ele sai correndo. Eles não têm a força que nós temos. As nossas caixinhas que ela abre e fecha, e suportamos tudo. Gente, muito obrigada, Frente Stamira. A vocês que falaram, mulheres aí, cuidadoras, vamos à luta, estamos aí. Eu ainda estou meio cansada, mas ainda estou conseguindo. Não deixo, né, a pena cair. Eu sempre digo que a gente tem uma peninha, né? E a gente fica soprando para a pena nunca descer, sempre ficar na cabeça de alguém. Eu fico muito feliz. E dia 13 estamos juntos lá para novos depoimentos, né? As pessoas poderem falar e se abrir. E a gente está aí, gente. Parabéns a todos vocês que falaram. Yolanda eu já conheço, a maioria de todo mundo aí eu já conheço, e fico feliz. São carinhas novas, gente já nova, com sangue na guerra, vontade de brigar, né? É que eu digo, os homens têm a caneta, e nós temos a voz, a nossa língua, podemos falar, a gente não é preso a ninguém. Então, acho que a gente tem que dar um grito, viva a reforma psiquiátrica brasileira, foi elas que nos conduziu, a gente tem que aplaudir, que foi ela que nos conduziu até essa liberdade dentro da sociedade brasileira. Parabéns, Leandro, aquele abraço, Aldo, aquele abraço, Pedro Gabriel, lá do início aí tudo era novinho, hoje está tudo velhinho, né? Quando a gente na colônia falava, vamos fazer reforma, nossa, eu digo, gente, como é que essa reforma? Será que a sociedade vai receber essas pessoas, os loucos, como disseram, e hoje os loucos são o governo que está enlouquecido, e nós estamos caminhando na nossa trilha para trazer cada vez mais a nossa sociedade, que é perversa, mas que ela seja humana. Parabéns, obrigada a todos vocês. Um grande beijo a todos vocês, mulheres, né? E todos que estão aí participando, que eu acho joia, o profissional também, quando a Ana Clara fala, uma jovem aí, né, recém-formada. Ana Clara, procura sempre ser você, sempre dar o acolhimento àquele familiar que precisa, porque o familiar, às vezes, não precisa de um remédio, precisa de uma escuta, de um abraço que possa acolher, porque ela não sabe que ela passa em casa com o marido, com o filho, aquele marido que fica nervoso, ela tem que estar dos dois lados, segurando os dois para tudo caminhar junto. Obrigada aí a todos vocês. Obrigado, Iracema. Sempre um prazer te ouvir. Neide disse que concorda com você, que familiar não tem voz no serviço. Chupira mandou um abraço, agradecendo de coração a todas do Grupo Mulheres Cuidadoras. A gente está sempre no nosso tempo estourando, temos aí 2 pessoas inscritas, e eu queria voltar a palavra também para a professora Daniela, para ela fazer, né, fazer uma fala final. E eu, enquanto isso, vou colocando aqui no bate-papo para que, se tiver aqui alguma mulher cuidadora que ainda não se inscreveu para o encontro, eu estou colocando aqui o link para poder se inscrever e participar, tá bom? Então, passo aí para a Ana Paula. Eu me inscrevi já. Boa noite. Peraí, só um minuto. Aí, boa noite. Meu nome é Ana Paula Pereira da Silva de Cabo Frio. Sou cuidadora em residência terapêutica, mas antes de ser cuidadora, sou mulher, né? Nasci filha. Nasci filha, porque a gente não nasce mãe, né? A gente nasce filha e a gente vai
crescendo, aprendendo, se reinventando, né? E desde sempre, quando eu olho para o outro, eu olho para o outro como se fosse eu mesma, né? E quando eu vejo esse coletivo, eu me emociono muito, porque eu me sinto parte do coletivo, mesmo não sendo tão presente. Porque o coletivo somos nós, né? Eu acredito que o coletivo somos nós, cada um fazendo a sua parte, entendendo qual é o seu papel no mundo, né? O que você gostaria, de que forma que você gostaria de que fosse cuidada, né? Entender que a gente não vai ser adolescente, a gente não vai ser criança, que a gente vai crescer, a gente vai envelhecer, nós vamos ser mães, avós, para aquelas pessoas que têm sorte, né? Então, quando eu venho aqui para a residência terapêutica, que é onde eu sou cuidadora e ajudo a cuidar das 3 residências terapêuticas, eu venho olhando para essas pessoas como pessoas cheias de histórias, né? Que teve as suas histórias ceifadas, né? Eles foram calados por serem diferentes e pela sociedade, o seu território não ter estrutura para acolher e cuidar, né? Então, eu falo que você não precisa só ser parte de um coletivo para fazer sua parte. A gente precisa se dispor, né? E olhar para o outro e entender que o outro é uma pessoa, né? Que tem história e ele precisa ser respeitado, ele precisa ser cuidado, né? E de uns 3 meses para cá, eu estou tendo a oportunidade de estar fazendo grupos de família em CAPS aqui no meu município, porque através do grupo de ouvidores de vozes, que eu também faço, me convidaram para estar junto no grupo de família. E eu estou podendo ser mais uma ferramenta onde eu consigo fazer essas mulheres que cuidam falar da sua dor, né? Falar do seu sofrimento, falar da sua vontade de gritar, da sua vontade de chorar, aonde elas não têm esse espaço dentro de casa, porque eu faço grupo em CAPSI de mães autistas, né? Em situação de violência também, onde o marido chega em casa e só pergunta se a janta está pronta. Aonde aquela mãe passou o dia inteirinho cuidando, correndo atrás, não teve tempo muito mal de beber uma água. Então, elas falam desses pequenos detalhes do cotidiano, que para muitas é corriqueiro, né? Mas para elas é sinônimo de muito sofrimento. Então, hoje eu estou aqui só falando da forma que eu contribuo dentro da sociedade, dentro do meu território, como profissional também de saúde mental, é fazendo a minha parte. Porque eu acho que seria muito mais fácil se a gente deixasse de olhar só para o nosso umbigo e esquecer desse negócio pensar que somos nós, né? Que quando a gente parar para pensar, entender que não vivemos sozinhas, né? E que a gente não tem como demandar sobre a vida do outro, a gente precisa incentivar para que ele fale, para que ele seja protagonista do seu cuidado, independente de quem seja. Aqui na residência terapêutica, eles precisam ser protagonistas do seu cuidado, escolher a sua roupa, escolher o horário que ele quer tomar seu banho. Se ele não quer comer meio-dia, ele pode comer no horário que ele sente fome, né? E eu ser uma sementinha para que eu possa estar fazendo a diferença nos espaços que eu convivo. E quando eu tive o prazer de conhecer esse coletivo, que eu não tenho tanto tempo para estar participando, porque eu estou sempre fazendo alguma coisa por conta da RT, né? Eu entendi que, caraca, eu não estou sozinha. Nossa, gente, tem pessoas que acreditam naquilo que eu acredito. E isso é muito bom. Você está numa roda dessa e ver tantas pessoas acreditando no cuidado que eu acredito, e ouvir a Iracema falar, gente, essa mulher me emociona. Quando eu estou no evento de saúde mental, que eu vejo a Iracema, como que eu me emociono? Vendo a Iracema falar hoje, gente, essa mulher, ela... Desculpa se eu tomar a palavra. Puta que pariu. A senhora é maravilhosa. Desculpa, gente. Desculpa, mas ela é top. A senhora que ser humano, que pessoa, que a senhora doida para falar, que Deus, assim, te
Não sei. A senhora não tem noção de como que a senhora me abraça quando a senhora fala. De como que a senhora me abraça, de como que eu me sinto viva, de como a senhora me fortalece. Eu estou aqui com uma outra cuidadora na RT. Fala, Andréia. Oi. Como que a gente estava emocionado. Ela parou de fazer o que ela estava fazendo para vir te ouvir, Acema. Verdade. Ela parou para vir te ouvir. Aqui no município, a gente estava passando por uma fase muito complicada, um momento de transição, mudança de governo, a gente estava sem salário, mais de quase um mês sem salário, e os outros serviços fecham. Mas Como a é, gente não fez. como que a gente faz uma residência terapêutica? O profissional de RT pode abandonar essas pessoas. O coração não fecha. Né? Ela falou, o coração não... Como que a gente vai fechar? Como que é isso? Né? Ana E isso Paula, faz parte Andréia, do nosso cuidado. E é eu só isso, tô gente. preocupado com a hora. Tá bom, Desculpa. Leandro. Quer falar um pouquinho? Fala. Não, eu estou admirada mesmo das palavras que eu estou ouvindo, embora eu tenha entrado aqui agora, mas é uma coisa que me chamou muita atenção. E o sentimento que vocês têm, né? Nós temos também, com o trabalho que a gente executa aqui, que a gente faz com muito gosto, com muito carinho, viu? Com muito respeito a todos eles, tá bom? E eu estou aqui admirada de ver essa reunião acontecer, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, André. Gratidão, Prazer te conhecer. Venha sempre junto com a Ana Paula. Ana Almada, vou passar para você. Você está com a mão levantada. Você quer falar? Um minutinho? Só... Um segundinho. Iracema, você me emocionou muito com o que você falou. Essa outra menina que falou agora também. E eu fiquei me lembrando assim, só sabe dessa luta antimanicomial quem entrou dentro do Hospital Colônia, que inferno que era aquilo, que quando eu ia visitar minha filha no Hospital Colônia de Rio Bonito, eu saía de lá como se tivesse enfiado uma lança no meu coração, entendeu? Porque é muito... graças a Deus que esses negócios não existem mais, graças a Deus. Aquele hospital ali também do Engenho de Dentro, que ela ficou internada ali também, uma época, que lugar umbreu, uma coisa horrível. Jesus amado, ainda bem que tem CAPS, tem poucos, ainda tem muito que melhorar, mas eu acho que é esse que é o caminho. Essas residências terapêuticas, também, antigamente não existia isso, não. Era um inferno ali que o paciente vivia. Como que o paciente ia melhorar no lugar daquele? Impossível, que a gente tinha até medo de entrar ali. Então, é isso. Parabéns. Vamos continuar lutando, porque ainda temos muito que conseguir de melhoria na saúde mental nesse Brasil. Muito que melhorar, mas pelo menos já conseguimos alguma coisa. Obrigado, Parabéns para o SUS Ana. também, porque se não fosse o SUS, eu estava morta já até. Muito obrigado, Ana. Tchau, obrigada. Uma fala significativa em pouquinho tempo. Para despedir, então, passo para a Daniela, para a gente se despedir, e aí quem tiver que sair, porque o horário vai sair, eu trouxe uma música que eu hoje vou dedicar às mulheres cuidadoras. Ô, Leandro, um minutinho só. Graças a Deus, eu fiz parte do fechamento desses grandes hospícios, da colônia de Rio Bonito. Eu fui uma que ia lá como controle social, conseguia falar. Então, esse legado eu trago comigo. Muitos deles conseguimos fechar. Então, eu me sinto assim, feliz por tudo que nós estamos fazendo juntos. Obrigado, Iracema, importante. Daniela. Olha, eu não tenho nem muito o que falar, porque meu coração está na boca. Eu estou muito emocionada com essa roda. Eu queria agradecer muito a Frente Stamira, Leandro, Alden, todos as extensionistas e extensionistas da Frente Stamira que promoveram esse encontro, o professor Pedro, mas, em especial, ver o coletivo de mulheres cuidadoras todo aqui, né? Tantas mulheres que estão juntas nos encontros remotos de acolhimento, as que estão mais na militância, as que estão também produzindo renda e apoiando umas às outras, em ser abraçado pela nossa grande
referência, que é a Iracema Polidoro, né? Eu estou muito tocada quando a Iracema diz que o que faremos daqui a 15 dias, no dia 13 de dezembro, no primeiro encontro nacional, a nossa matriarca batizou como histórico, e eu recebo esse batismo, esse nome, né, como histórico, porque, de fato, se fizemos reforma psiquiátrica foi porque produzimos política pública, porque lutamos pelo SUS, e principalmente, né, lutamos pelo cuidado e liberdade, mas principalmente porque mulheres, familiares, puderam tratar dos seus em casa, na sua comunidade, e isso também está na mão de quem cuida. Então, é muito importante a Iracema trazer esse registro para a gente, finalizar com a lembrança da Ana Almada, do que é dilacerante, que é ver filhos, filhas, parentes trancados no manicômio. Então, nós avançamos graças a uma mulher militante, familiar, que é a Iracema, que construiu a reforma psiquiátrica com as mãos, mas também por todas as mãos que estão aqui sustentando esse cuidado e liberdade, mas não sem ser silenciada, né? Mas não sem falar, mas não sem marcar a sua presença e a sua participação nos espaços dessa política pública. Então, o meu coração está transbordando, eu agradeço muitíssimo, porque agora eu estou muito animada para esse encontro, onde a gente vai ter realmente muitos momentos para compartilhar as experiências, para compartilhar os encontros de mulheres, a solidariedade entre mulheres, e, sobretudo, poder se ver de pertinho para quem puder estar presencial, né? A gente está fazendo aqui um grande levante para que todas possam estar no dia 13 presencialmente no IPUB, para esse encontro que a nossa matriarca batizou como histórico e, de fato, é muito representativo na história da reforma psiquiátrica, essa mulherada junta. E uma outra coisa que eu não posso sair daqui sem dizer, para mim essa roda traduz uma ideia que todas vocês trouxeram, né? Não existe participação social de familiares na saúde mental sem acolhimento. É preciso sustentar o acolhimento de mulheres, entre elas, nos serviços, para que a gente possa ocupar esses espaços mais fortalecidos, né? Cuidando uma das outras. Então, é sobre isso esse encontro nacional, é de participação, mas é também uma celebração à solidariedade, ao acolhimento e ao vigor, né, que essas mulheres trazem para o cuidado de todas. Então, olha, todas aqui, não vou falar o nome de cada uma, senão a gente perde o tempinho da música que o Leandro preparou, que é mais um momento, né, para o nosso coração transbordar. Olha, um beijo a todas do coletivo que estão aqui, Inês, Dani, todas que eu estou vendo aqui, as extensionistas, Joyce, a Helena, que está aqui com a gente, a Divina, Ana, que fez uma fala linda, que também me emocionou aqui, a todas que fazem acontecer. Um beijo.